Hoje eu vou mostrar para você a minha estrutura de organização aqui no Notion e eu quero que esse vídeo seja simples para você poder entender. Eu não vou dar tantos detalhes, né, de muitas coisinhas, mas eu quero explicar o básico para fazer você conseguir criar a sua organização aí, tá bom? A sua estrutura da melhor forma que você achar. Mas já tem aqui um exemplo que você pode ver e quem sabe te ajudar, tá bom? Eu praticamente demorei para chegar nesse resultado, porque eu vi muitas referências e eu demorei para entender o que eu queria, o que eu não queria, o que funcionava e o que não funcionava. E às vezes eu até tentei adaptar alguma coisa e eu falei, não, eu não quero isso aqui no Notion, né? Eu quero que ele seja um bloco de notas gigante. E aí, isso que eu quero que você entenda. Para mim, o Notion ele tem essa função. Ele é um bloco de notas gigante, mega avançado. Agora, para você, se você quer talvez usar como calendário, como lista de tarefas bem mais avançado, você pode fazer também. Vai exigir um pouco mais de trabalho. Tem até aquelas opções de modelo e vai depender de você. A minha opção aqui é bem simples e objetiva. E eu espero que ela te ajude, tá bom? Sou o Thiago Teixeira, hoje eu sou um copywriter e deixa eu colocar aqui o tempo para eu não me perder, para o vídeo não ficar muito longo. E vamos lá, porque eu já quero não demorar neste vídeo. Mas aqui não é um vídeo vertical, TikTok, com música, fluindo, um monte de coisa. Não, o vídeo é isso aqui. É para você poder entender e talvez até fazer o compartilhamento com outras pessoas que talvez também não sabem o que podem fazer com o Notion, tá bom? Então, vamos lá, já sem muita delonga e ser objetivo, tá bom? Aqui, quando você faz a conta no Notion, né, você vai abrir ali a sua página e ela vai ficar vazia, né, e tudo começa com um comando, né? Praticamente quando tem essa opção aqui, né, o mais, você só aperta a barra e vai aparecer ali uma sugestão e aí você pode criar tudo isso aqui, beleza? O que que eu fiz aqui? Eu não coloquei uma capa e nem um ícone, mas você pode, é só clicar aqui e adicionar uma capa ou um ícone e fica a seu critério. Eu não quis e está tudo certo. Dei esse nome aqui, quadro geral, né? E na sequência que eu criei toda essa estrutura. A minha ideia era fazer como se fosse uma central onde eu conseguisse, né, onde eu pudesse acessar vários links de uma forma rápida e fácil. Então, foi o que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu queria colocar outras informações. Então, vamos lá entender como que funciona aqui. Bom, logo no começo eu deixei uma frase de destaque, né? Aqui eu especifiquei um versículo para todo dia me ajudar, né? E servir de inspiração. Depois eu deixei uma outra frase de destaque, mas agora eu deixei como acesso rápido o nome, né? E aí coloquei aqui alguns links para facilitar. Simplesmente, sem mistério nenhum, só escrevi o texto, né? E depois selecionava, vinha e aqui no cantinho adicionar o link e pronto. E tá aí do jeito que você está vendo. Então, foi essa a organização que eu deixei e para mim funciona. Você pode colocar qualquer coisa aqui e como você achar melhor. Depois eu quis fazer um respiro visual, né, para ter uma nota rápida e não esquecer, né, coisas que para não esquecer. Dividi aqui em duas colunas e aí do lado esquerdo deixei a parte para anotar e do lado direito coisas que eu queria deixar rápido para lembrar, né, de tarefas. Então foi assim que eu fiz neste meu aqui Notion, tá certo? Depois, eu criei uma outra frase de destaque e deixei como inteligência artificial e ali coloquei os links, né, de algumas IAs. Logo abaixo, eu criei uma visualização de quadro. E aí que é uma parte um pouco mais delicada aqui do meu painel, né? Porque a minha estrutura antes, ela era de um jeito muito diferente e ela se baseava só nisso aqui. E realmente isso aqui já é muita informação, porque em cada card que você vê aqui, tem muita informação dentro deles. E tem realmente muita informação, mas tem muita informação mesmo. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a organizar, né, tudo isso aqui, eu achei muito legal a organização, ela ficou ótima, ficou boa, mas eu olhei e pensei assim, só isso aqui não está bastando.
né? Só isso aqui não está o suficiente. Eu não sei nem se essa palavra está certa. Mas só isso aqui não está o suficiente. Eu queria algo mais. Então, por isso que eu fiz toda essa organização aqui. Mas, por exemplo, o que acontece? Se eu clicar nesse card aqui, aulas de copywriting, ele vai ter as minhas aulas de copy. E olha só aqui dentro, tem outra galeria com várias informações da formação de copy aqui dentro. Então, é muito conteúdo para ter anotado aqui. Vou abrir mais um só para você ver. Aí eu venho aqui, clico em fundamentos, por exemplo, do copy. Vou clicar aqui em fundamentos do copy. E aí, olha só como que está bem organizado aqui dentro. Então, antes, a minha estrutura era bem diferente dessa que você está vendo hoje. Só que essa aqui foi a forma que eu encontrei para deixar o conteúdo bem organizado. Aí você pode pensar assim, cara, mas é muito conteúdo para você anotar. Exato, é muito conteúdo para anotar. Mas acredite, isso aqui está bem organizado para mim. Está bem estruturado. Para você, talvez pode servir só esse tipo aqui de jeito. Então, você fica à vontade e faz da forma que você quiser. Só que a ideia é você entender que isso aqui não é o correto. Eu não estou falando que é desse jeito. Eu estou passando a minha forma de organização. E se ela fizer sentido para você, perfeito. Como eu gosto de deixar os meus conteúdos organizados, então quanto mais organizado eu fosse, melhor até mesmo eu me achar para eu poder até colocar os conteúdos. Então, conforme eu assistia às aulas, eu ia colocando as informações ali dentro. Quer ver, por exemplo, eu terminei a aula sobre redação publicitária. E aí, aqui dentro, conforme eu assistia os conteúdos, eu ia colocando aqui as informações e pronto. Aí você fala assim, cara, mas você vai lembrar de tudo? Não, eu não vou lembrar de tudo. Por isso que eu fui categorizando, lembrando as informações e anotando aqui. Então aqui tem uma lista de alternate, né? Isso aqui é uma lista de alternate. E aqui dentro tem toda essa informação muito bem organizada e isso me ajudou. Tá certo? Agora, para você pode ser bem diferente ou talvez pode ser muito complexo. Mas aí vai da estrutura de cada um, tá bom? Então deixa eu voltar lá para o início, eu quis só abrir aqui um pouquinho a parte de copy para você ver como que eu organizei. Beleza? Então, pensa aqui, ó. Tudo isso aqui tem vários conteúdos dentro e até alguns eu tentei fazer de formas, de ideias de conteúdo para eu publicar, para gravar, mas eu não estava conseguindo me adaptar. Então eu uso, por exemplo, um outro site para fazer lista de tarefas, né? E ele também já ali eu misturo com a agenda. Aqui eu já não faço isso, como eu falei, aqui é um bloco de notas. Mesmo até que talvez possa ter alguma informação aqui, eu ainda estava tentando entender como fazia isso, se ia dar certo, se e aí eu fui adaptando e de repente eu vi e falei, não, vou fazer isso em outro lugar. E depois eu vou até me organizar aqui para poder exatamente tirar esse conteúdo. Mas independente disso, é você entender que não tem o certo e errado, até mesmo na sua organização. Você vai se adaptar e aí você vai olhar e falar assim, bom, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Por exemplo, para mim, o Trello ele é perfeito para listas de Kanban, que é exatamente como é isso aqui. Então, o Trello já tem aquela ideia de a fazer, em andamento e concluído. Para mim, o Notion é um blocão de notas. Então, se ele é um blocão de notas, não teria o porquê eu ficar criando o calendário aqui. Não teria o porquê eu fazer uma lista de tarefas avançada aqui. Não tem porquê. A não ser que eu queira dar essa função para ele. Aí já são outros 500 e não é o caso aqui. Perfeito? Então, para mim, aqui, isso aqui funciona. Não vou dar detalhes de como que eu deixei tudo descolorido, os nomes e tudo mais. Isso aí, se você quiser, deixa no comentário que fica para outro vídeo, tá bom? Mas a ideia era passar como que eu cheguei nessa organização aqui, tá bom? E aí logo depois eu fiz uma outra frase de destaque. Só que dessa vez eu coloquei como biblioteca de anúncio e deixei aqui esses 4 links que facilita para mim, né, o acesso. E olha só que coisa curiosa. Mais embaixo, eu tinha feito uma divisão de 3 tabelas, de 3 colunas, melhor dizendo, e os nomes, né, que eu dei para eles, né, foram exatamente esse. Os da esquerda, biblioteca de anúncio, a do meio eu ainda ia conferir o que eu ia fazer, e a da direita era utilidades, né, com alguns links. Só que eu senti que ficou um pouco vago, e aí eu preferi criar uma lista, né, com uma tabela de links úteis, e aí deixei até mais explicado o que era cada coisa, porque né, se eu precisasse explicar para alguém ou lembrar, com muita informação que a gente tem,
né? Ficaria muito mais fácil eu ver deste jeito aqui. Então, para mim, isso aqui funciona. Não que isso aqui não funciona, mas eu fiz, olhei e falei, eu ainda não entendi como que eu posso utilizar essa organização aqui. Até porque para dar respiro visual, né? Eu queria deixar uma frase de destaque, depois não sabia o que eu poderia colocar aqui embaixo para dar um respiro visual, mas deixei algum conteúdo muito parecido. Depois deixei notas rápidas. Desculpa, depois deixei essas notas rápidas e eu não esquecer. E ficou assim, mas sempre tentando equilibrar o respiro visual para eu ter uma harmonia, né, na minha página aqui. Mas, perfeito. E hoje tá assim, e aí agora eu chego na parte final que eu criei uma outra tabela com siglas e significados. E olha só que legal. Essa tabela tem essas informações aqui, claro que tem muito mais, o tamanho aqui, não vou chegar lá embaixo, mas é só para você ver que eu fiz uma tabela porque de tanta coisa que a gente tem que lembrar, de tanto termo, às vezes técnico, é, sigla que fala e tudo mais, às vezes você fica confuso, você não lembra e tal. E aí eu fui e criei uma tabela para deixar nesse quadro geral e facilitar quando eu precisasse lembrar desses conteúdos. Então eu venho aqui, abro, leio e pronto, e acabou. Agora, é, é só isso? Neste caso, nesse momento aqui, o meu está assim. Agora, se eu quiser colocar mais coisa e avançar, eu posso. Eu posso deixar, por exemplo, cada abinha dessa aqui, como se fosse tudo fora aqui? Posso, não tem problema. Aí vai depender da sua estrutura, da sua organização. E a minha é deste jeito. Agora, se te ajudou, eu vou pedir para você, pelo menos, interagir aqui com o vídeo. Compartilhar com alguém ou deixar um comentário, porque isso é uma métrica, né? Um jeito para eu saber se realmente fez sentido esse vídeo. E o porquê que também eu fiz esse conteúdo para você. Porque algumas pessoas, né, já tinham tido a necessidade, até quando a primeira vez eu mostrei a minha organização, e aí a galera gostou, né, teve até uma brincadeira que algumas pessoas comprariam, né, aquela organização aqui, pagariam para ter acesso àquela organização, mas eu olhei e falei assim, tem como eu fazer então um conteúdo e poder, né, contribuir com as pessoas. Mas é só você entender que vai depender muito da forma que você quer utilizar o Notion. E aí, essa é a minha estrutura, é a minha organização, e eu espero que eu possa ter te ajudado hoje, tá bom? Então não esquece de deixar uma interação aqui para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.